Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos em Jesus. Que as bênçãos do mais alto se façam nesse instante sobre todos vocês, a fim de que a reunião que estamos fazendo, essa conversa fraterna doutrinária, possa a mim e a todos nós motivar para seguirmos em frente a jornada. Hoje, o assunto que nos traz é justamente esse que está na parede: paraíso, inferno e purgatório. É o último tema que tem no Livro dos Espíritos. Nós estamos vindo a cada semana, às quartas-feiras, falando um pouquinho daquilo que está contido em o Livro dos Espíritos. Não é um estudo aprofundado, porque o estudo aprofundado do Livro dos Espíritos, ele se faz no estudo próprio do Livro dos Espíritos, que é realizado aqui na casa às quintas-feiras, como também nos cursos de ESD, onde a abordagem sobre o Livro dos Espíritos é mais aprofundada, mais intensa. Então, quem tiver vontade de conhecer um pouquinho mais a respeito deste e de outros assuntos abordados pela doutrina espírita, nós os receberemos de braços abertos nas reuniões que são realizadas às quintas-feiras, bem como a reunião do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, esta que é realizada às terças-feiras. Terças-feiras com início às 19 horas, término 19h45. E às quintas-feiras, no estudo que eu já falei, início no estudo do Livro dos Espíritos, também 19 horas, com término 19h45, os cursos do estudo sistematizado da doutrina espírita, com início às 20 horas, término 21h30. Então, para nós começarmos esse assunto, nós achamos por bem falar sobre o bem e sobre o mal. Porque a experiência que nós vivemos nos induz, nos leva a que a gente faça uma reflexão acerca do bem e do mal, para nós podermos falar em paraíso, em inferno e em purgatório. Então, a gente vai dizer que o mal é uma experiência humana que indica a ausência do bem. Então, o mal é a ausência do bem, porque não existe o mal por ele próprio. Deus não criou o mal, né? Em nós, isto significa o mal. E esse mal, seja ele por pensamentos, sentimentos, palavras ou ações, e que por ser equivocada, tem uma duração curta ou longa, mas nunca eterna, e sempre de acordo com as nossas escolhas de vida. Então, o bem, que é da criação divina, ele tem a duração para sempre. Assim como nós, em espírito, temos a duração para sempre, assim o bem tem, né? Já o mal, não. O mal são experiências que, de vez em quando, a gente escolhe, mas não escolhe bem, e passa a sintonizar com esse mal, mas durante um determinado tempo. Chegado aquele tempo, aí aquele mal vai se extinguir, porque nós fizemos o nosso aprendizado no bem e vamos seguir a nossa jornada. A gente pode dizer que o mal tem a perna mais ou menos curta. Não é bem curta, mas também não é tão comprida. Vai depender
de cada um de nós fazer com que essa perna seja mais curta, de preferência, a perna do mal, né? Ao contrário, o bem, que é o oposto do mal, este sim veio para ser aprendido e plantado. Nós recebemos uma semente divina e nós somos os jardineiros dessa semente. Então, se nós soubermos fazer um bom plantio, soubermos adubar a terra, soubermos colocar a água na dosagem certa, né, nós estaremos alimentando este bem, fazendo com que ele prospere. E assim nós estaremos em busca daquilo que nós chamamos exatamente o paraíso ou o céu, como alguns denominam. E essa busca do bem está nitidamente colocada na lei de justiça, de amor e caridade, que é uma das leis divinas, e talvez a principal delas, porque dela emana todas as demais. Então, essa lei é de grande importância de nós começarmos a trabalhar, né, buscando fazer com que ela produza os frutos bons em nós, já que nós somos os jardineiros da semente que Deus nos deu, então fazemos dela um bem, ao contrário do mal, que é o mau jardineiro que não cuidou da semente e, consequentemente, o fruto daquela semente vai ser um fruto ruim, ou nem vai chegar a ser um fruto. Por isso, o cuidado que devemos ter. Então, eu falo isso porque o nosso assunto hoje é esse. E nós temos que mostrar, né, a fragilidade do mal e a fortaleza do bem. Vejam só, a nossa caminhada evolutiva, ao longo das diversas encarnações e consequentes retornos à vida espiritual, e esses retornos à vida espiritual não foram poucos. Nós estamos nessa caminhada há milhares e milhares de anos. Só aqui a Terra há uma estimativa de que essa Terra já tem 4,5 bilhões de anos. Então, imaginem, a partir do momento em que nós, espíritos criados por Deus, começamos a pisar nesse planeta, quantas vezes nós já retornamos ao plano espiritual e quantas vezes nós já voltamos. Não foram poucas as vezes, né? Então está aqui a nossa caminhada evolutiva ao longo das diversas encarnações e consequentes retornos à vida espiritual tem sido feita de muitos acertos, mas também de erros. É o aprendizado da vida pelas nossas escolhas, através de algo magnífico que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a capacidade que cada um de nós temos de fazer as nossas escolhas de vida. Então, os erros foram nossas escolhas. Os acertos são nossas escolhas. E nós podemos, assim, palmilhar a nossa caminhada, buscando cada vez mais acertar. Colocar na balança da consciência os nossos feitos atuais e os feitos de vivências anteriores. Isso aí sempre vai aguçar a nossa imaginação a ponto de nós perguntarmos: para onde iremos após a presente reencarnação? Ficaremos separados dos nossos pais, dos nossos amados, indo uns para o paraíso, outros para o inferno?
e mais um tanto para o purgatório, ficarão separados os pais dos filhos e os filhos dos pais? Isso dá o que pensar se nós estabelecemos o padrão que existia até então, de que algumas pessoas iam para tal local, outras para outro local, e assim ficariam elas separadas, mesmo que fossem pessoas de ligação afetiva muito grande, ligação familiar, seus amores e seus amados, né? Nos reabilitaremos da nossa invigilância e, consequentemente, de nossos erros. Nós teremos essa oportunidade, ou esses caminhos são inexoráveis, são caminhos sem volta. Muitos de nós, acredito que quase todos nós já pensamos nisso. Como será o meu retorno à vida espiritual? Porque nós ficamos marcados. Eu falei há pouco que nós fizemos tantas idas e vindas, e muitas vezes nessas idas ao plano espiritual, nós ficamos marcados, talvez, por muito sofrimento, por muita dor, e criamos no nosso imaginário um local difícil, um local triste, um local de sofrimento, do qual nós iremos falar mais adiante. Porque o imaginário popular, através de algumas filosofias e também de religiões, registrou ao longo do tempo locais extraordinários para o espírito. Locais esses, tanto de beatitudes, locais maravilhosos, quanto de sofrimentos, mas que poderiam separar para sempre os que fazem parte de nossas vidas e não oportunizar, então, condições de reabilitação e de reencontro, se fosse da maneira como nós pensávamos antes. Mas dá para clarear isso, e tudo se esclarece quando Kardec, o codificador da doutrina espírita, inspirado e sintonizado com os bons espíritos, pergunta a eles: um lugar circunscrito no universo está destinado às penas e aos gozos dos espíritos, de acordo com os seus méritos? Essa foi a pergunta de Kardec. Ele também recebeu esse tipo de informação daqueles que o precederam, de que havia locais fantásticos ou locais tristes, aonde as pessoas que passavam para a outra vida iriam. Isso vinha já de pensamentos pagãos, como também de diversas filosofias ou religiões. E aí vem a resposta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Cada um traz em si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. E como eles, os espíritos, estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado se destina a uns e outros. Vocês notem o seguinte: nós estamos pensando algumas perguntas e respostas que estão no Livro dos Espíritos, mas não todas elas, nesse particular de paraíso
inferno e purgatório, porque seria demasiado para o tempo que nós temos aqui. Então nós vamos pegar, estamos pegando aquilo que achamos fundamental, a nossa compreensão, para, como nós falamos e formulamos o convite, quem tiver mais interesse, vir a casa para os estudos, ou pegar o próprio Livro dos Espíritos e o Céu e o Inferno, do qual eu vou falar mais adiante, e poder, assim, abranger mais o seu conhecimento a respeito desse assunto. E continua Kardec. De acordo com isso, o inferno e o paraíso não existiriam como os homens os representam? Kardec, o codificador da doutrina espírita, né, em contato com esses espíritos luminares, ele foi percorrendo esses caminhos e procurando saber e ter o conhecimento a respeito do que a vida após a morte, a chamada morte, esperava a cada um daqueles que assim passassem. E a resposta que ele teve foi a seguinte: não são mais do que figuras. Os espíritos felizes e infelizes estão por toda parte. Entretanto, como já o dissemos também, os espíritos da mesma ordem se reúnem por simpatia. Então, não existe um local só definido para isso. Existem vários locais onde as simpatias, onde as vibrações se atraem. Então, nós vamos ver que no espaço infinito, vários locais se destinam a que os seres, as pessoas, os espíritos, se reúnam, né, de acordo com a afinidade que cada um tem. Seria como que escolhêssemos uma vila para morar junto com aquelas pessoas que são mais afins aos nossos pensamentos. Então, dessa maneira, o chamado inferno, ou chamado céu, né, está em vários locais desse infinito mundo que Deus criou, pela afinidade de cada um. São espaços que, assim, são considerados para a recuperação desses espíritos que partem daqui, muitas vezes com necessidades. Quando a gente parte aqui do plano terreno, a gente vai nem melhor e nem pior, nós vamos com as nossas conquistas. E essas conquistas é que vão, conquistas que eu falo interiores, conquistas morais, essas que vão determinar o local para onde nós iremos. E aí, quando o espírito já é perfeito, já é mais perfeito, ele tem condições de se deslocar, porque até ele vai em ajuda a espíritos mais necessitados em qualquer lugar que for, de acordo com seu grau, né, de perfeição, ele pode se deslocar e ir a esses locais. Ao contrário de um espírito de baixo nível, que não tem essa condição, ele não pode sair daquele local de menor graduação onde é que ele está, e sem autorização de espíritos maiores, ir para locais de mais graduação, de mais luz. Ele não pode. Tem que ter a autorização desses benfeitores espirituais. E assim sendo, ele poderá visitar, né, quando for necessário e quando for útil fazer essa visita. O que podemos entender
por purgatório? A pergunta de Kardec. O que entender por purgatório? E a resposta é essa. São as dores físicas e morais. É o tempo de expiação. É quase sempre na Terra que se passa esse momento. E assim Deus nos faz expiar, como se fala, expiar as nossas faltas. Então aquilo, meus irmãos e irmãs, que o homem chama de purgatório, é também uma figura pela qual se deve entender não em algum lugar determinado, mas o estado dos espíritos imperfeitos que estão em expiação até a sua purificação completa, que deve elevá-los ao plano dos espíritos felizes. Porque todos nós, acredito, estamos buscando a verdadeira felicidade que não a temos ainda. Nós temos, sim, momentos de felicidade, momentos felizes, mas não temos a felicidade plena que só alcançaremos quando puros espíritos formos. Quer dizer, no mais alto grau que nós podemos alcançar em termos de perfeição. Aí sim, a felicidade plena nós poderemos sentir. E daí, operando-se essa purificação nas diversas encarnações, as nossas idas e vindas aqui ao plano terreno, o purgatório em si consiste nas provas da vida corpórea. Há um excelente livro chamado Enigmas e Soluções. Soluções espíritas para enigmas humanos, e cujo autor é o nosso irmão Alessandro Vieira de Paula. Ele esteve fazendo uma palestra aqui no Clube Aliança há pouco tempo atrás, alguns meses atrás, e ele falou sobre a desencarnação. Foi um tema muito bem abordado por ele, né? E esse livro vale a pena a gente colocar hoje, aqui no assunto que a gente está abordando, quando o Alessandro faz uma inteligente apreciação sobre esse tema, correlacionando com o livro O Céu e o Inferno, que é uma das obras da codificação espírita. É o quarto livro da codificação espírita. Ele tem, a codificação são 5 livros, e esse aqui é o quarto livro. E esse O Céu e o Inferno, segundo o próprio Allan Kardec, diz que contém um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. Ele fala sobre as penas, as recompensas futuras, os anjos e os demônios, as penas eternas e vários assuntos dessa ordem, seguido de numerosos exemplos sobre a situação real da alma durante e após a morte. E dessa forma, esse livro aprofunda-se em questões primordiais de cunho filosófico-religioso, porque responderá a dúvidas milenares a respeito da morte e do que acontece logo após a sua ocorrência, demonstrando que os conceitos exarados colocados pelas doutrinas judaico-cristãs e também pagãs em torno do céu e do inferno e do destino da alma após a morte estão equivocados quando colocam um local que seria o céu para aqueles que são bons, né? O inferno para aqueles que foram maus durante a sua vida, ou o purgatório aqueles que têm ainda alguma chance de se regenerar, mas desde que, para sair de lá,
façam ou recebam um apanágio daqueles centros filosóficos ou religiosos aos quais ele pertencia. Uma nova pergunta de Kardec. Não é bem uma pergunta, mas uma afirmativa. O Espiritismo parte da premissa maior de que Deus é amor infinito e soberanamente justo. Portanto, não poderia gerar um local de sofrimento eterno e não criaria espíritos em condições de privilégio, como, por exemplo, os anjos, os serafins, os querubins e os arcanjos. Se nós formos analisar, seria de uma injustiça tremenda, né? Vemos que Deus criou seres à parte, né? Enquanto nós, meros mortais, temos que batalhar o nosso progresso até atingirmos a faixa de puros espíritos, como eu havia falado. Então, não há esse tipo de separação. Deus não fez isso. Mas cada um de nós poderemos chegar a esse patamar depois de trabalharmos muito, depois de irmos e voltarmos várias vezes, em várias reencarnações, aprendendo, porque uma vida só, meus irmãos e irmãs, é muito pouco para a gente aprender tudo o que nós temos que aprender da vida. Tudo que Deus coloca para nós, mesmo que se viva como os mais longevos, chegam a 100 anos, 100 e poucos anos, ainda é pouco para nós termos todo esse arsenal de vivência, de conhecimento e de colocação das virtudes que Deus nos deu para que a gente possa, assim, prosseguir o nosso aprendizado. Assim sendo, céu e inferno não são locais geográficos, mas são estados íntimos da alma, quer ela esteja no corpo, quer esteja fora dele. Então, como eu falei, não existe um local céu, um local inferno, um local purgatório, para que os espíritos sejam dirigidos para esses locais. Mas existem vários locais, né, várias moradas, onde por associação de sentimentos, de vibrações, os espíritos vão, de repente, se associar, se juntar e formar comunidades para aquela necessidade ou para aquela ajuda que podem prestar. Todo erro, por mais grave que seja, é passível, é sujeito de reparação, podendo o espírito, a partir do arrependimento, refazer ou fazer a reparação necessária. Porque no início, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente arrepende-se. Mas não basta só o arrependimento. Nós temos que fazer a reparação do erro cometido. Aí estaremos a caminho, né, de estarmos em harmonia com o pensamento e com a lei divina. Do contrário, as coisas ficam pela metade. Não basta arrepender-se. Tem que ser proativos. Reparar o mal feito de alguma forma, né? Não se colocando nem como vítimas, né? E nem como sofredores. Pessoas que ficam se martirizando, né, porque, de repente, cometeram algum erro no passado. Não é assim. Nós temos que ser proativos e procurar o melhor caminho para sairmos daquele lodaçal que
talvez tenhamos entrado em alguma situação da nossa vida. E a grande ideia do que nos é passado através da doutrina espírita a respeito desse assunto é o consolo que ele nos dá. Né? Imaginemos quanto consolo oferta aos familiares de um suicida, de um criminoso que fez barbaridades na vida, de uma pessoa com desvios morais, porque esse ensinamento mostra que nenhum investimento de amor é perdido e que eles terão infinitas oportunidades de conquistar a felicidade, sendo que as preces intercessoras, quando feitas do fundo da alma e quando estamos abertos para receber, quando fizermos o nosso arrependimento, quando estamos proativos para fazermos o melhor que a vida coloca para que cada um de nós faça, aí nós recebemos, né, essas bênçãos através da prece que nos fortalecem, que nos dão aquele estímulo, aquela luz, aquela compreensão para que a gente possa seguir em frente, revigorando o ânimo. Vocês podem perguntar, mas não existem locais de sofrimento? Existem sim locais de sofrimento no que é chamado erraticidade, mas são estados transitórios, porque os benfeitores espirituais lá estão trabalhando, socorrendo os espíritos arrependidos e que têm vontade de ser proativos, né, de continuarem na busca de fazer o bem. Existem também locais de felicidade no além, destinados aos espíritos que aprenderam a amar e a servir o próximo, mas eles não ficam lá reclusos, indiferentes ao sofrimento alheio, num estado de contemplação. Eles agem em favor daqueles que sofrem. E muitos que leram já as obras de André Luiz vão perguntar, mas não tem lá a Colônia Nosso Lar, que passou o filme, né, onde vimos a passagem de André Luiz por aquela colônia, Lísias, que o recebeu, que era enfermeiro, a mãe de Lísias, Dona Laura, espírito, que estavam habitando esta colônia Nosso Lar, que é uma colônia para resgatar espíritos que necessitavam de uma complementação de aprendizado e de recursos. Por isso que, por essa afinidade, esse espírito, André Luiz, foi parar na colônia Nosso Lar. Ele saiu do local de muito sofrimento, onde se diz ficou no nosso tempo por 8 anos, mais ou menos, e depois foi retirado de lá. E depois que saiu, André Luiz pergunta, mas por que vocês, espíritos de luz, não foram me retirar antes daquele ambiente de trevas onde eu estava? Aí os espíritos respondem, nós estivemos lá, André, mas é você que não queria nos ver, não queria atender ao nosso chamamento. Então, André, antes desses outros 8 anos, não estava pronto para seguir junto aos espíritos benfeitores e receber o seu socorro na colônia espiritual Nosso Lar. Há também a mansão de paz, essa mansão de paz relatada no livro Ação e Reação, também de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, onde André Luiz e o espírito Hilário ficaram por 3 anos lá nessa mansão da paz, junto com o diretor dessa mansão, que era o espírito Druso, e também com o assistente Silas, que prestavam ajuda àqueles que estavam ali
e que viviam nessa mansão de paz também para receber o auxílio, porque a mansão de paz era uma extensão da colônia Nosso Lar. Nós vamos também ver no livro Libertação, onde é narrada uma estranha cidade do plano espiritual, sob a direção do sacerdote Gregório. Então, esse sacerdote Gregório estava inicialmente ligado muito ao mal. Então, essa cidade, ela era uma cidade sombria, era uma cidade sem vegetação quase. As pessoas que lá, os espíritos que lá entravam, ficavam sob o domínio desse sacerdote Gregório, porque a espiritualidade inferior também tem uma administração eficiente, mais voltada ao mal. Mas, felizmente, a administração do bem, ela está bem acima da administração do mal e consegue apagar esse mal. Por isso, nós falamos que o bem, ele tem uma vida de eternidade, uma vida que segue, uma vida sem um fim temporal, enquanto que o mal, este sim, ele tem um tempo limitado, um tempo que é o tempo de cada um de nós. Se nós buscarmos na nossa essência, recebemos o amplexo divino que nos faz fazer o bom caminhar, nos faz acolhermos o bem, plantar essa sementeira que nos induz ao céu que está no nosso interior. Porque esse céu, ele realmente, como Jesus falou, ele está em vós. E o céu, ele pode estar em nós quando nós estamos nos ajustando, nós estamos ligados com o que Deus coloca para cada um. E que, no seu entender, sem a nossa vontade, não há o que ser feito se nós não escolhermos o caminho do bem. Então, céu, ou paraíso, inferno, purgatório, são estados de alma, são estados vibracionais, não são locais. Um local paraíso, um local chamado céu, um local chamado inferno, um local chamado purgatório. E ontem, para finalizar a nossa conversa, tem acontecido quando eu venho aqui conversar um pouquinho com vocês, algumas coisas que vale a pena relatar. Na última vez que aqui me encontrei falando do tema, não vim trazer a paz, mas a divisão, que Jesus nos falou. No dia, ou nos dias anteriores à minha fala, eu recebo aqui a visita de um irmão pertencente a outra denominação doutrinária, um irmão evangélico, um amigo meu de longa data, e numa conversa fraterna, numa conversa amiga que tivemos aqui na Casa Espírita, chegamos à conclusão de que todas as religiões são boas porque elas estão ali para ajudar a pessoa naquele momento, né, que ele é preciso. Mas a doutrina espírita, além de ajudar nós espíritas, ela se alarga e mostra novos caminhos para irmãos tanto de designação evangélica, designação católica, budistas, ou outra que for, para ver, né, essa nova realidade que nós podemos e devemos buscar, o nosso céu interior, para nos ajustarmos e quando sairmos daqui, estarmos em condições de nos associarmos com irmãos de igual vibração.
E ontem, Eliane, que nos assiste agora, quando estávamos no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, um senhorzinho muito simpático, muito humilde, morador do interior, que eu não o conhecia, depois me apresentei a ele, o seu João. Quando Eliane, ao final do estudo do Evangelho, pergunta se alguém queria fazer alguma colocação. E o seu João, na simplicidade dele, começa a falar a respeito de céu, de inferno, de purgatório, dando uma lição e adiantando até o assunto que nós iríamos falar hoje, dizendo que céu, que inferno, que purgatório não estão lá em cima, onde se faz normalmente essa projeção. Estão aqui, junto a nós, próximo de nós, aqui na Terra também, em todas as faixas aonde está a dimensão divina, ali está céu, ali está purgatório. E os nossos são aqui mais próximos da Terra, não estão longe daqui. Por isso que eu, falando com ele, agradeci por ele ter feito a colocação que ele fez ontem, tão bem-vinda para mim, e o que desejo a todos nós é que cada um de nós possamos fazer as melhores escolhas, e essas escolhas nos permitam a vibrar o céu interior, a deixar as trevas que o pretenso inferno localizado poderia trazer. Pensarmos o bem, pensarmos o amor, pensarmos a fraternidade universal, pensarmos e desejarmos a luz a todos os nossos irmãos, que estejam aqui, estejam acolá, estejam em qualquer lugar, que lá esteja a mão de Jesus e as bênçãos de Deus. E que assim seja. Muito obrigado a todos vocês.